Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui para mais um bate-papo. E hoje eu gostaria de falar com você sobre os altos e baixos da vida. Eu acredito que esse ano não foi um ano muito comum, né? Muito fácil para a maioria de nós, né? E nós temos aí mais 4 meses para terminar, então, 2020. Eu estava conversando com um amigo e ele mencionou assim: Poxa, Adri, 2020 não valeu, precisaria começar de novo, né? Eu falei: sim, depende, né? Depende do ponto de vista, porque 2020 foi um ano, está sendo um ano de mudanças, de transformação e de adaptação. E agora, com esses 4 meses aí, para terminar o ano, com certeza vão ser 4 meses de mais mudanças, mais coisas acontecendo, coisas boas, coisas não tão boas, mas eu sempre falo que tudo que acontece na nossa vida, no nosso planeta, a nossa volta, é para o nosso crescimento. E talvez você esteja passando aí por um período baixo, né, da sua vida. Eu falo que a nossa vida é como uma gangorra, né? Você sobe, você desce. Ou um pêndulo, que ele nunca fica parado, né? Ele sempre vai estar de um lado para o outro. Mas como que nós podemos então fazer das dificuldades e das provações, vamos dizer assim, degraus para o nosso autoconhecimento e para a transformação? Porque assim, às vezes a gente tem a impressão, né, de quanto mais reza, mais assombração aparece. Eu escutei isso esses dias. Sabe o que isso quer dizer? Quando você fala, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, ou seja, estou fazendo as coisas, dando o meu melhor e parece que o pior aparece. É exatamente aí que a transformação está sendo feita. Todos nós temos luz e sombras. E às vezes essas sombras, né, que se chama sombra exatamente por estar escondido, por estar encoberto. Então algumas coisas do nosso ser que precisa ser trabalhada, reformada, da nossa vida emocional, da nossa vida psicológica, ou até mesmo, né, algumas mudanças na vida externa, né? Eu sempre falo que a mudança começa por dentro, no interior, mas ela influencia o mundo à nossa volta. Aliás, é nós mesmos, com a nossa consciência e nossa imaginação, que estamos criando a nossa realidade, né? O nosso mundo à volta. Então me ouça com carinho. Quando você tem a impressão de que está fazendo as coisas certas, mas o resultado é ruim, é a sua sombra que está sendo trazida à mostra para ser trabalhada. Às vezes, você precisa exatamente desenvolver a sua fé. E a fé é uma coisa que ela não é desenvolvida nas situações favoráveis, né? Tem uma história que é uma história, vamos dizer assim, que já está até batida, né? Já está até meio assim, sabe que todo mundo já conhece? Mas eu vou compartilhar com você. Quem sabe você, alguns de vocês que estão aí assistindo, não conhece. Diz que tinha uma pessoa muito fiel a Deus, muito, né, devota, e teve uma enchente. E aí, nessa enchente, já começou a água a entrar por tudo, né? E essa pessoa subiu lá no pico da igreja, né? Do altar, esperando a ajuda de Deus. E aí diz que veio várias pessoas com canoa, veio um helicóptero, viu? Sai daí, vai, a água vai tomar conta de tudo. Não, porque eu tenho fé.
Tenho fé que o meu Deus vivo vai me tirar daqui. Enfim, gente, eu estou resumindo aí a história, né? Mas essa pessoa morreu. Morreu crente de que estava na fé, de que um Deus iria salvá-lo. Aí conta a história que chegou lá no céu e essa pessoa indignada perguntou para Deus, né? Eu tive tanta fé que o Senhor ia me salvar e como assim eu morri naquela enchente? E aí diz que Deus responde para ele: eu mandei um barco, eu mandei pescadores, eu mandei pessoas, eu mandei helicóptero e você recusou todas as ajudas que eu te dei. Então por isso que você morreu, né? Resumir aí para você, eu acredito que a maioria das pessoas já ouviu, né, essa história. Mas vamos analisar o seguinte. Tá vendo vamos dizer assim, a forma de encarar o que é fé deste personagem aqui da história? Será mesmo que era fé isso que ele tinha? Porque às vezes você está fazendo alguma coisa na sua vida, às vezes é uma carreira, às vezes você está por diversas vezes trocando de trabalho, não se encontra em nenhum deles, tendo fé de que você está no caminho certo. Mas de repente você só precisa parar e escutar o que o universo e as coisas à sua volta está querendo te mostrar. Porque fé não é teimosia. Fé não é você colocar, né, um tapume, alguma coisa assim, dos lados e olhar fixo naquilo e ir de uma forma descontrolada, né, fixa, obsessiva por algo. A fé é diferente. É você ter a crença de que o melhor vai acontecer, mas você saber observar os sinais que a vida e o universo te dá. Então, se você está passando por um momento aí baixo da sua vida, para tudo que você está fazendo e começa agora a observar. Observe os seus sentimentos, observe o que você está sentindo, porque tudo que nós criamos na nossa vida é a partir do que cremos e sentimos, e não somente do que pensamos. Então perceba, se você está aí, de repente no seu relacionamento, tendo diversas dificuldades, perceba se você está sendo como a pessoa, né, que eu citei aí do conto, da parábola, se você está sendo, vamos dizer assim, cego por algo que você acha, não, isso é a verdade. De repente, tem outros caminhos. Então, esses 4 meses aí deste ano que nós temos aí pela frente, serve exatamente para isso. Para você, de repente, parar e observar. O que te incomoda? Quais são os resultados que você está tendo? De repente é na sua carreira, você já tentou daquela forma, tentou de novo, não deu certo. O que você pode fazer de diferente? Qual é a mudança que o seu eu interior está pedindo para você? E talvez você iludido nessa de fé, ou então nessa de eu posso, eu vou lá, eu faço, aconteço, talvez você não esteja observando, enxergando. E sabe qual é a melhor forma de você enxergar? Você ficar em silêncio um pouquinho. Eu gostaria de te dar uma sugestão. Se você está passando agora por um momento difícil da sua vida, às vezes alguma coisa externa que está acontecendo, que está, né, causando dificuldade, ou até um sentimento interno, algo do seu interior que está te incomodando. Pegue um dia, ou até mesmo depois de ver esse vídeo, pegue um tecido ou um tapete, venha num lugar assim, com árvores, né? Ou se você tem um jardim na sua casa, sente no chão e fique quietinho, observando o que você está pensando e sentindo. E se tem aquele assunto que te incomoda, agora é hora de você parar e pensar sobre ele.
mas sem julgamento, né? Não faça isso com julgamento, se culpando ou querendo arrumar a solução desesperadamente para esse problema ou essa dificuldade. Não, apenas observe. Isso é uma forma de autoconhecimento. Observa o que tem no seu íntimo. Fica quietinho de repente. Olhe para você, para os seus sentimentos, como se fosse outra pessoa de fora te enxergando. Às vezes é necessário a gente silenciar os ruídos externos, o nosso próprio diálogo, né? E os nossos afazeres. E parar um minutinho e ficar observando. Eu falo sempre que as nossas sombras estão muito bem escondidas. E sombras não é só coisa ruim, né? A pessoa relaciona, isso é ruim. Não, não é uma coisa positiva, porque ela está escondida. Mas é algo que se você ver, se você conseguir entender por que você sente daquela forma, por que esse fato sempre se repete na sua vida, esse sentimento ou aquele conflito que você tem com determinada pessoa da sua família, por que sempre se repete? Porque esse ciclo parece que está sempre assim, andando em volta, né? Você está sempre de maneira circular e nunca chega no fim. Pare um pouquinho para observar. Eu gostaria de dar uma dica, né? Além de você sentar em silêncio e observar o seu sentimento, pode ser que você chore, pode ser que você entenda um pouquinho mais sobre si, porque as pessoas não param para se observar, né? Elas simplesmente vão no automático. Se você está com um problema ou uma dificuldade no seu relacionamento amoroso, né? Você tem um namorado, um noivo ou um esposo, e aquela situação você já não sabe mais o que fazer, peça para essa pessoa, convide ela, momento que vocês já não estão mais pensando sobre aquilo, mas aquilo ainda está lá, porque eu vejo que nos relacionamentos são assim. As pessoas às vezes param uma discussão porque, né, percebe que está indo longe demais, mas a mágoa fica ali guardadinha no peito, né, o ressentimento. Pegue o seu companheiro, a sua companheira, um domingo que vocês estejam tranquilos, sentem de frente um para o outro. Você vai sentar, né, no chão, coloque um tecido, uma almofada, alguma coisa, né, um tapetinho, e o seu parceiro vai sentar de frente com você, numa posição de pernas cruzadas, como se fosse o lótus, né, o falso lótus. Aí vocês sentam um de frente com o outro, cruzando as pernas, e as mãos, você vai apoiar a sua mão direita sobre a coxa ou joelho do seu parceiro, né, assim, dessa forma, e ele vai pegar a mão dele e vai colocar em cima da sua, e vice-versa, formando aí um círculo. Para você entender, seria o seguinte: os dois sentados de frente um com o outro, pernas cruzadas, a sua mão direita sobre a mão esquerda dele, em cima assim da mão, e a mão dele direita em cima da sua esquerda. Então a sua direita em cima da esquerda dele, a direita dele em cima da sua esquerda. Por quê? A mão direita é a mão doadora, né? A nossa mão doadora de energias, de enfim. Então sempre a sua mão direita sobre a esquerda dele e vice-versa, a mão direita dele sobre a sua esquerda, apoiando, né, na coxa um do outro, formando assim um falso círculo, né? E fiquem nessa posição de 10 a 15 minutinhos, um olhando no fundo dos olhos do outro, sem dizer uma sequer palavra. Isso é uma terapia para você fazer. Fique ali em silêncio, sentadinhos, né? Um com a mão em cima da mão do outro, né?
fazendo aí um círculo, olhando no fundo dos olhos dessa pessoa, do seu companheiro, do seu marido, da sua esposa. Não precisa dizer nada. Fique nessa posição. Muitas pessoas vão chorar, muitas pessoas vão sorrir. E se você realmente ama o seu parceiro, é necessário, é importante você olhar no fundo dos olhos dessa pessoa, sem dizer uma sequer palavra. Isso é uma terapia, sabia? Pode ter certeza, se tem um conflito, se tem alguma mágoa, algum ressentimento, esse exercício vai te ajudar. É uma terapia que realmente funciona. Faça o teste aí, não custa. Se você desejar colocar uma música bem baixinha, com volume bem baixo, né, uma música agradável, né, que causa aí um sentimento de bem-estar, uma música clássica, um mantra, pode colocar, mas bem baixinho, para que o foco da atenção de vocês seja olhar um no íntimo do outro, para que as palavras não sejam, né, necessárias, mas sim o sentimento que um sente pelo outro. Faça esse teste. Depois você deixa aqui nos comentários o que você achou. Você pode também, se você está aí passando por um momento de baixa na sua vida, né? Se a sua gangorra está lá embaixo, né? Se aquela dificuldade, aquela coisa está aí te tirando a paz. E nos dias que você estiver mais estressado, coloque um tênis e vá fazer uma caminhada. Mas presta atenção, sozinho. Se alguém for com você, peça para que essa pessoa não fale uma sequer palavra. Aí ela pode ir. E faça caminhadas intensas. O ritmo dessa caminhada não vai ser devagarzinho, não, vai ser intenso. Faça uns 30 minutos, 30 a 40 minutos dessa caminhada, em silêncio consigo mesmo. Você pode ter certeza que depois que você voltar, com certeza essa dificuldade que você está passando, esse peso, ele vai estar mais leve. Muitas vezes, pensando sobre essa dificuldade enquanto você caminha, pode ser que uma solução, ou vamos dizer uma luz, até apareça aí no meio dessa caminhada. E lembre-se sempre, quando algo ruim, que você julga como ruim, está acontecendo, olhe além das aparências. O que isso quer te mostrar? Que tipo de pessoa você precisa se tornar ou se lapidar passando por isso? Isso não é castigo de Deus. Isso não é porque você é um azarado, tudo dá errado para você. Não. Você está tendo a oportunidade de mudar, de se transformar, de se tornar uma pessoa melhor que já existe em você, mas que talvez na correria do dia a dia, a sensação de querer ser aprovado por todos, o medo, né, às vezes a mágoa, a falta de perdão, está bloqueando a luz que existe dentro de você. Ano de 2020 é um ano de transformação. As coisas externas estão se transformando, mas nós, no nosso íntimo, temos que fazer primeiro essa transformação, certo? Bem, espero que você coloque aí essas dicas em prática, com certeza vai te ajudar muito. Sempre lembre de agradecer. Nunca esqueça de agradecer, porque a gratidão, se você está passando aí por dificuldade, mas você encontra um motivo para agradecer, isso começa a aumentar na sua vida. Deus maravilhoso, o universo te traz mais motivos para você agradecer. Então, por mais que seja difícil, agradeça nas suas orações, nas suas preces, né? Lembre de agradecer sempre, principalmente pelo dom da vida, por você estar aqui neste ano vivendo essas experiências, porque você é alguém especial, pode ter certeza. Bem, fiquem com um grande abraço, brilhe sempre a sua luz e até a próxima.